Boa tarde. Hoje, então, nós vamos falar sobre a obra Poética de Aristóteles, um texto que foi escrito na Antiguidade Clássica e sobre textos da Antiguidade Clássica, onde Aristóteles, esse grande pensador e filósofo da Grécia Antiga, também vai discorrer aí sobre literatura, né? A gente muito ouve falar sobre Aristóteles, pelo menos a nível de ensino médio, em filosofia, mas aqui nesse caso ele vai discorrer sobre literatura e não apenas sobre literatura, mas especificamente sobre teoria da literatura. E ele vai tomar aí como elemento básico para sua discussão uma tragédia grega, a tragédia Édipo Rei de Sófocles, onde inclusive ele vai, além de descrever o que acontece nessa tragédia, quais são as características estruturais e composicionais do conteúdo desse texto, do enredo e de todo o formato de construção dessa tragédia, que ele toma como referência como melhor tragédia da época, como ganhadora de concursos da época, inclusive, né, essa tragédia de Sófocles. Além de descrever, ele vai também prescrever, portanto, a partir disso, tendo em vista que para ele esse é o modelo ideal, esse é o formato ideal de texto bom desse gênero dramático. Ele vai então dizer como devem ser produzidos os bons textos, né? E por isso, então, uma obra que vai ser tanto descritiva quanto prescritiva. Eu tenho um roteiro aqui, tá? Que eu vou seguir para poder fazer as minhas análises. Aristóteles define a princípio qual é a função de um poeta e faz a diferenciação entre poeta e historiador ou naturalista, mostrando que existe no poeta um intuito artístico de se produzir algo que tenha, portanto, um valor, seja detentor de um valor artístico, de uma capacidade ali de despertar reações nesse público, que no caso da tragédia vai ser um público espectador, né, que assiste, inclusive que passa por momentos em que ele experiencia essas reações, como vai ser o caso da catarse, que nós vamos mencionar mais à frente. Então, o poeta, ele tem esse intuito artístico diferente de um naturalista, diferente de um historiador. O historiador, por exemplo, a gente pode ter em vista que o historiador conta o que aconteceu, enquanto o poeta, ele diz o que poderia ter acontecido, né? Ele vai pensar, portanto, numa recriação da realidade, e essa recriação da realidade vai ser entendida como mimesis, um termo que perpassa toda essa escrita do Aristóteles, que inclusive nos faz pensar, né, hoje em dia em frases como a arte imita a vida. Essa ideia vem dele, vem desse texto dele, onde a gente percebe então que tudo aquilo que é entendido aqui como poética, portanto arte, né, e no caso uma arte da palavra, a literatura, hoje o conceito é entendido assim, né, literatura etimologicamente pode ser entendido como arte da palavra, mas como já visto por nós em outros encontros, acaba sofrendo muitas transformações semânticas aí até chegar nesse sentido que a gente tem hoje e que dá hoje por literatura, né? E para literatura, para esse termo. Antes, então, na Grécia Antiga, era entendido como poética, o que hoje a gente entende como literatura. Por isso, então, a função do poeta é uma função diferente da função do historiador, da função do naturalista ou de qualquer outra pessoa que escreva textos de cunho mais objetivo, de cunho, portanto, não artístico. E após introduzir esse conceito de poética, que a gente entende agora como literatura, ele nos apresenta o conceito de mimesis. E a mimesis, é importante notar que ela surge de uma necessidade de conhecimento e de reconhecimento, é um dos elementos que ele lista ali no texto. O conhecimento por uma surpresa que pode acontecer no texto, algo que é inesperado, que ele vai chamar de peripécia, e o reconhecimento como ato de entender uma situação, né? Como um momento em que o espectador, no caso da tragédia, reflete a partir daqueles acontecimentos que se deram no enredo. Então, a mimesis, ela é uma recriação da vida, ela não é uma cópia literal da realidade, não é nem sequer uma tentativa de cópia dessa realidade, ela é uma recriação, uma reconstrução, existe uma fabulação em cima dessa realidade, né? Então, se parte da realidade, toma a realidade como referência, o poeta toma a realidade como referência para então produzir os seus textos de teor artístico e que se utilizam, portanto, da mimesis.
Bom, outro elemento interessante de pontuar é que o poeta, ele imita ações, e por isso a gente, né, inclusive utiliza o termo imitação, é uma imitação, a arte imita a vida, imitação, o poeta imita ações, e essas ações são postas, né, drama, o mesmo que a ação, essas ações são muito postas e muito bem postas na tragédia, por isso, inclusive, é que a tragédia consegue, em alguma medida, superar a épica. O texto épico é aquele texto que vai falar sobre os grandes acontecimentos, o que também acontece na tragédia. Existem grandes feitos ali, com grandes personagens, é uma diferenciação, inclusive, da tragédia para a comédia. A comédia tem ali como... inclusive os atores, né? Não são pessoas que pertencem às elites, às altas camadas dessa sociedade clássica, dessa Grécia Antiga, enquanto que na tragédia o teor de seriedade e o pertencimento desse texto a uma elite, a uma nobreza, é muito evidente, é muito marcado. Então, a tragédia se diferencia nesse aspecto da comédia, mas a tragédia consegue, mesmo que apresentando também essa característica na época, ela consegue superar o texto épico pelo fato de que o texto épico, ele vai partir da realidade, mas ele não vai representar essa realidade nessas ações, né? As imitações, a mimesis, portanto, ela acontece de maneira muito mais evidenciada na tragédia do que num texto épico, porque a encenação está feita ali, né? O ato de se ter ali uma encenação de todos aqueles acontecimentos em frente ao público, né? Aquilo ali está acontecendo aos olhos do espectador. Essa é a imitação. Existe aqui uma oposição entre os pensamentos de Platão e Aristóteles que eu gostaria de mencionar. Platão enxerga a mimesis como algo ruim, por ser a imitação da imitação, né? A literatura como algo perigoso, não só ruim, mas perigoso. Ruim por ser perigoso. E por que seria perigoso, né? Porque Platão baniria os poetas de uma sociedade ideal. Porque essa imitação da imitação, ela pode soar como uma falsidade, né? E isso afasta as pessoas da verdade. Enquanto que para Aristóteles, uma imitação é o que garante ali aquele texto o seu valor artístico, né? Como é o caso de uma tragédia e, principalmente a tragédia Édipo Rei, que ele vai tomar como referência. Mas apesar de discordar de Platão, que antagonizava, portanto, a poesia e os poetas por nos afastarem da realidade, Aristóteles ele se opõe a essa composição, a essa concepção, mas sem dar brecha para o irracional. É importante a gente ter em vista que o Aristóteles ele afirma que o irracional não pode existir no texto, né? Finais ex machina, né? Como ele menciona dentro do livro, finais assim que fogem àquilo que estaria dentro de uma sequência lógica, não são ideais para uma tragédia, ou não são ideais para um texto, até mesmo um texto épico. As coisas precisam ter ali um quê de racionalidade. Então, em certa medida ele se afasta do pensamento de Platão, mas também há aqui alguns elementos que a gente pode até perceber um diálogo entre esses autores ao pensar na mimesis. A mimesis é uma recriação da realidade, mas parte da realidade. Essa realidade deve se fazer presente no texto. Então, o que é contestado por Platão por ser uma tentativa falha de se reproduzir o mundo inteligível ou o mundo das ideias e acaba por se afastar tanto da imaginação e da perfeição quando o campo das ideias e a realidade tenta reproduzir, agora é visto por Aristóteles como um elemento central para o fazer artístico, mas é necessário também que continue se seguindo a racionalidade. Então, é uma ressignificação dessa realidade, mas continua sendo uma realidade. Aqui, outro elemento interessante de se pontuar é que, para Aristóteles, a grande tragédia é aquela em que o poeta consegue, de fato, promover o temor e a compaixão do público. E, por isso, é gerado um processo não só de identificação, mas também de
expurgação, de purificação das paixões, né? E essa purificação das paixões, a expurgação desses sentimentos vai ser entendida como a catarse, que é um grande recurso que é utilizado pelos escritores de tragédias, né? Ele que, inclusive, Aristóteles, quem vai primeiro, de certa forma, estabelecer essa divisão aí dos gêneros literários, né, que nós temos, inclusive, até hoje, a nível de ensino médio, isso é passado em sala de aula, né, o gênero lírico, o épico e o dramático. O dramático é aquele que vai trabalhar com as tragédias, os autos, as farsas, comédias, existe, portanto, a encenação no gênero dramático. O lírico é aquele onde vão acontecer as poesias, né? Aqueles textos de teor confessional, onde podem aparecer elementos da natureza. E se nós formos pensar na antiguidade clássica, e claro, essas divisões só podem ser pensadas aí para uma antiguidade, posto que essas caixinhas, né? Esse texto aqui pertence ao gênero lírico, esse daqui tem características só do dramático, esse daqui do épico, não são possíveis mais na modernidade, né? Isso já foi desmistificado, até porque a épica nem existe na modernidade, não seria possível a existência de um herói na modernidade. Mas pensando então na antiguidade clássica, esse texto lírico muito me faz lembrar de Safo, né? A Safo seria essa representante, no caso aí da antiguidade clássica, da poética do tipo lírica, enquanto o texto épico teria como grande representante Homero com Ilíada e Odisseia, né? Mas também eu particularmente já tive contato com uma obra que eu gostei bastante, achei muito interessante enquanto épica, que é a obra Eneida de Virgílio, né? Vai retratar aí já o surgimento não mais do povo grego, isso já está feito, né? E muito bem feito, por sinal, mas agora do povo romano em Eneida. Então são formatos de textos que começam a ser estipulados, assim como gêneros pensados em uma teoria a partir de Aristóteles. E a tragédia se faz enquanto grande gênero e tem essa característica, né, aí tão crucial, além do elemento mimético, mas também nesse elemento catártico, que é justamente o fato de gerar essa reação subjetiva nesse espectador e que é uma reação de expurgação, é uma reação de purificação após aquele grande acontecimento, aquela grande revelação. Diferente, inclusive, do que a gente entende em outras circunstâncias, como eu vejo muito surgir essa dúvida, né? Pelo menos em sala de aula, a diferença entre epifania e catarse. A epifania, ela é um insight que a personagem tem ali, que parte do banal, do trivial, né? E é algo que é gerado na personagem, enquanto que o elemento e o momento catártico, ele é gerado no espectador, né? Aqui na vida real. Ele assiste àquela peça, então acontece a expurgação dessas paixões, dessas dores, dessas angústias, junto às personagens que estão sendo representadas, que estão sendo encenadas no palco. Sobre a linguagem do texto, é importante que a elocução seja clara, mas não uma elocução banal, até porque aqui o que está sendo representado são pessoas que pertencem à nobreza, diferente dos iâmbicos que ele menciona no texto, que eram, ainda que fossem escritos em versos, eles se utilizavam de uma linguagem mais corrente, mais oral, inclusive, se a gente for pensar também no texto épico, ele era um texto de tradição oral, né, um texto que, inclusive, vão se remendando as várias partes oralmente, né, dessa história, que é uma longa história de muitos acontecimentos, em verso também, como os iâmbicos, mas aqui, na tragédia, ela vai ter uma linguagem mais metafórica, e aí eu acho que a grande chave de tudo aqui é se pensar nessa ideia de metáfora, porque a metáfora ela é a mãe de todas as outras figuras de linguagem, né? Tudo, a meu ver, toda essa linguagem figurada é metaforizada, tudo isso é metáfora, porque a metáfora é aquilo que na linguagem consolida o que o Aristóteles está falando sobre mimesis, né? O que é uma metáfora? Uma comparação implícita com o real,
certo? Pensar em metáfora. A metáfora é uma comparação, é uma analogia que se estabelece entre uma coisa e entre outra, dando, portanto, aí novos sentidos, novos significados a algumas palavras, a alguns conceitos, a algumas ideias. Então, quando se metaforiza algo, você está, de certa forma, fazendo uma mímesis, né? A mímesis está consolidada linguisticamente na metáfora. Então, por essa razão e por todas as outras apontadas, a tragédia, e no caso o Édipo Rei de Sófocles, seria o grande texto, inspiração para todos os outros bons textos que deveriam ser produzidos, isso aos olhos do teórico Aristóteles. Obrigada, tchau.